Fala, meus queridos, que vão fazer aí o vestibular da CAF Inverno 2019. Pois é, atente-se porque as inscrições vão até 7 de maio. Está acabando o período da inscrição, beleza? A prova é dia 24 de junho, agora de 2019. E o professor Toyd aqui no canal Pergunta pro Toyd elaborou uma revisão de um exercício extremamente complexo para este vestibular. Se você quiser mais revisões, eu preciso que esse vídeo consiga bater a meta de 200 likes. Então, é importante você compartilhar com os colegas e avisar, porque daí eu posso fazer uma revisão mais complexa. Pergunta pro Toyd é o seu canal que está começando agora. É isso aí, galera. Vamos começar então com a questão número 1, beleza ou não? Beleza! Questão número 1, a CAF 2017. Os cordados são animais que apresentam, entre outras características, presença de notocorda em alguma etapa de vida e cordão nervoso em posição dorsal. Constitui um grande filo do reino animal que abrange diversas classes. Em relação aos grupos de animais pertencentes ao filo cordata, correlacione as colunas a seguir. Então você tem uma coluna que fala sobre 1. Anfíbios, 2. Reptile, 3. Aves, 4. Mamália, 5. Osteíctes. Beleza ou não? E você tem ali uma outra coluna que fala sobre as características de cada um desses grupos. Então, bora para a revisão? Muito bem, galera. Cordados. O que você sabe sobre cordados? Ai, professor, aqueles animais que apresentam notocorda. Calma, não é só isso. Quais são as características que nós encontramos em cordados? Principalmente na fase embrionária. Quais são? Tubo neural, ou seja, tubo nervoso dorsal. Notocorda, notocorda que é um bastão de sustentação do animal. Fendas branquiais ou faringianas e cauda pós-anal são 4 características que todos os cordados apresentarão. Vamos repetir? Tubo neural, notocorda, fendas branquiais faringianas e cauda posterior ao ânus são características essenciais desse grupo, ok? Mas é claro que o exercício não fala, mas existem 2 grupos de cordados, segundo a classificação. Os protocordados, que não foram citados no exercício. O que são os protocordados? Urocordados, como as assídeas, também conhecida por mija-mija, também é chamado de tunicados. E você tem o cefalocordado, onde um representante é muito importante na embriologia, chamado de anfiox, ok? Eles são cordados primitivos, protocordados. Já os eucordados são cordados verdadeiros, aqueles que apresentam notocorda de tal maneira que é substituída pela coluna vertebral. Os eucordados foram citados no exercício, que são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, ok? Vamos começar a falar de peixes. Muito bem, nós temos os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Peixes cartilaginosos são aqueles que apresentam um esqueleto cartilaginoso, como por exemplo o do tubarão. Esse esqueleto pode sofrer calcificação, mas ele não vira osso, ele é cartilagem calcificada, como por exemplo no tubarão branco. Além de tubarão, dentro do grupo dos peixes cartilaginosos, nós encontramos raias e quimeras. Sua nadadeira caudal é do tipo heterocerca, ou seja, o lobo dorsal é maior do que o lobo ventral. As suas escamas assemelham-se a dentes, são escamas placoides, com esmalte, dentina e polpa. Essas escamas placoides diminuem o atrito durante o nado dos peixes cartilaginosos. Já os peixes ósseos, como o próprio nome diz, apresentam um esqueleto ósseo. São os espinhos ósseos de um peixe, para quem já comeu. Sua nadadeira caudal é do tipo homocerca, ou seja, o lobo dorsal é de tamanho equivalente ao lobo ventral. Além da nadadeira caudal homocerca na maioria dos peixes ósseos, encontramos uma nadadeira caudal do tipo dificerca, afunilando e terminando em ponta. As escamas são cicloide, quitenoide e ganoide. As escamas cicloides são as mais famosas. Afinal de contas, círculos concêntricos vão dizer a idade do peixe. A cada círculo encontrado na escama é equivalente a 1 ano de idade do peixe, ok? Muito bem, galera. Aqui nós temos a anatomia de um tubarão. Nós vemos a narina,
A narina não serve para respirar, tá? Muitas pessoas imaginam isso. A narina serve para sentir o cheiro, então ele é um órgão olfativo e comunica-se diretamente ao seu cérebro. O seu cérebro é munido de 10 pares de nervos cranianos. Apresentam olhos que enxergam melhor no escuro do que numa luminosidade alta. Acreditamos que exista mais bastonetes que enxergam, digamos, preto e branco, do que propriamente células conhecidas por cones, que enxergam colorido. Sua boca é ventral, seus dentes são todos iguais, portanto, homodontes, apresentam cloaca. A nadadeira dorsal é conhecida por barbatana. Sua coluna vertebral é feita de cartilagem calcificada e apresenta dobras do intestino para aumentar a absorção dos nutrientes. É chamado de válvula espiral ou tiflossole. De 5 a 7 pares de brânquias desprotegidas existem. Já nos peixes ósseos, nós temos 10 pares de nervos cranianos, espinha dorsal óssea, bexiga natatória flutuante, armazena ar e atua como se fosse a condição de um submarino, brânquias ou guelras, 4 pares de brânquias, protegidas por uma placa chamada opérculo, estômago, segmentação muscular. Em relação à reprodução, nós temos que a maioria dos peixes ósseos reproduz-se de maneira com fecundação externa, portanto, são ovulíparos. A fêmea libera seus óvulos e o macho libera seu esperma. A fecundação é externa com formação de larva, desenvolvimento indireto. Larva essa conhecida popularmente por alevinos. Já nos tubarões, que são peixes cartilaginosos, a fecundação é interna e sem fase larval. O macho apresenta 2 nadadeiras na qual ele insere no poro genital da fêmea. Essas 2 nadadeiras são chamadas de clasper. Repetindo, clasper. Podem ser ovíparos, ovovivíparos, vivíparos, ok? Vamos agora falar de um outro grupo, o grupo dos anfíbios, os primeiros animais vertebrados a invadir o ambiente terrestre, temporariamente. Estou falando de sapos, salamandras e cobras cegas ou cecílias. O seu esqueleto é ósseo, sua pele é lisa e úmida, desprovida de escama. Essa umidade é importante, pois a respiração ocorre predominantemente pela pele, respiração chamada cutânea. A glândula responsável por produzir muco é chamada de glândula mucosa. Glândula paratoide, uma grande glândula de veneno encontrada na região dorsal de alguns anfíbios, secreta um veneno que pode ser letal. A exemplo, encontramos essa glândula no sapo cururu. Apresentam boca e cloaca, e a respiração pode ser bucofaríngea, pulmonar, cutânea e branquial. Branquial geralmente resume-se à fase larval, por exemplo, no girino, que nós encontramos em ambiente aquático. A respiração cutânea ou pela pele, uma pele extremamente vascularizada, é a respiração predominante nos anfíbios, ok? Em relação à anatomia interna, nós temos um esqueleto ósseo, como já foi falado, apendicular, ou seja, com apêndice superior e inferior. O seu sistema circulatório é munido de um coração com 3 cavidades, tricavitário. A circulação é fechada, circulação é dupla, pois do lado direito passa sangue venoso e do lado esquerdo passa sangue arterial. A circulação é incompleta, pois no ventrículo, aqui, conforme está demonstrado pela seta, tem-se a mistura dos 2 sangues, portanto a circulação é incompleta, o que justifica o fato deles serem animais de sangue frio, pecilotérmicos. Excretam ureia enquanto adultos e amônia na fase larval. O seu rim é do tipo mesonéfrico e apresentam 10 pares de nervos cranianos. Aqui você tem uma metamorfose de girino para sapo adulto. Essa metamorfose é mediada através de hormônios da tireoide, conhecida por T3 e T4. Muito bem, galera, vamos para o próximo grupo, o grupo Reptile, os répteis. São os primeiros, então, a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre. Estamos falando de vários répteis, como cobras, que são serpentes, lagartos, tartarugas, jabutis, crocodilos, tudo bem? Os répteis apresentam um esqueleto ósseo. Sua pele é seca, queratinizada, e essa queratina que protege a pele é uma justificativa deles conquistarem o ambiente terrestre. São animais de sangue frio, pecilotérmicos. Apresentam boca e cloaca, boca essa podendo ter bico, como nas tartarugas, ou presas inoculadoras de veneno, peçonha, como nas serpentes peçonhentas. A respiração é agora pulmonar, sendo que as tartarugas, além da pulmonar, apresentam a respiração cloacal. É um pulmão mais eficiente, o que justifica também eles dominarem o ambiente terrestre. Em relação
à anatomia interna, nós temos o seguinte. O seu sistema circulatório é formado por um coração com 3 cavidades, tricavitário, na sua maioria dos répteis. Lembrando que crocodilos apresentam coração com 4 cavidades, mas corresponderia a uma exceção. O ventrículo é parcialmente dividido, conforme você vê nessa imagem, por um septo chamado de septo interventricular. A circulação é do tipo fechada, dupla e incompleta com mistura do sangue venoso com sangue arterial. O seu rim é do tipo metanéfron e acabam excretando ácido úrico, uma substância pastosa que exige pouca água. Ela não é tóxica e também justifica-se o fato deles dominarem o ambiente terrestre. Apresentam 12 pares de nervos cranianos pela primeira vez, ok? Bom, na reprodução, eles apresentam fecundação interna, formando ovos na sua maioria. São ovíparos. Esses ovos apresentam casca com cálcio, que também ajuda a conquistar o ambiente terrestre, ok? Vamos agora falar das aves. As aves são répteis que aprenderam a voar, de tal maneira que são formados por esqueleto ósseo, pele seca e queratinizada com escamas e penas. Penas é um anexo epidérmico que facilita o voo nas aves. São homeotérmicos, animais de sangue quente, e apresentam uma glândula só, chamada uropigiana, próxima à cloaca, na região da cauda, capaz de impermeabilizar as penas. Tudo bem? Então grave, uma única glândula chamada uropigiana ou uropigial, ok? Em relação à anatomia interna, devemos lembrar que os seus pulmões são ramificados em pequenos sacos, conhecidos por sacos aéreos, e que também facilita o voo. Apresenta um órgão vocal chamado siringe, e o seu coração é tetracavitário, com átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Sua artéria aorta vai para o lado direito do coração. A sua circulação é fechada, dupla e completa, sem mistura do sangue venoso com o arterial no ventrículo. Excretam ácido úrico, pois apresentam rim metanéfrico e 12 pares de nervos cranianos. A sua reprodução acontece ligando cloaca com fecundação interna. As fêmeas apresentam um ovário apenas, para torná-la mais leve e facilitar o voo. É importante dizer que eles não apresentam bexiga urinária, o que também facilita o voo. Botam ovos, que é um ovo com casca branca, calcária. Muito bem, galera, vamos agora falar do último grupo, o grupo dos mamíferos, classe Mammalia. Ok, quem são os mamíferos? Coelhos, gatos, cachorros, leões, golfinhos, baleias, hipopótamos, antas e assim vai. Bom, apresentam um esqueleto ósseo, apendicular, com um apêndice superior e inferior, pele seca queratinizada e com presença de pelos, ok? Além disso, os mamíferos são animais homeotérmicos, que apresentam sangue quente, apresentando uma hipoderme, uma capa de gordura, que também nós encontramos nas aves, e a glândula que mais se destaca nos mamíferos, sem sombra de dúvida, é a glândula mamária, que secreta leite. Bom, nós temos que os mamíferos apresentam uma respiração pulmonar com diafragma, músculo responsável pela respiração. O coração é tetracavitário, com átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. A artéria aorta aqui nos mamíferos, ela vai para o lado esquerdo do coração. A circulação é fechada, dupla e completa. Excretamos ureia e nosso rim é metanéfrico. Os mamíferos apresentam rins metanéfricos. Os mamíferos apresentam 12 pares de nervos cranianos. São animais dioicos, com fecundação interna. A maioria dos mamíferos são eutérios, apresentando placenta desenvolvida. São vivíparos, na qual a cria nasce e já se alimenta do leite materno da glândula mamária. Tudo bem? Joia? Ok, vamos para a questão então. Primeiro lá. São endotérmicos com circulação fechada dupla e completa, coração com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, respiração pulmonar e pele, na maioria, com presença de glândulas uropigianas. Galera, glândula uropigiana, aves, ok? Número 3. São pecilotérmicos, rins do tipo mesonéfrico, pele úmida e muito vascularizada, e circulação fechada, dupla e incompleta. Estou falando dos anfíbios. Número 1. Próximo. São endotérmicos, com circulação fechada, dupla e completa, coração com 4 cavidades, 2 átrios e ventrículos, respiração pulmonar e a maioria vivípara. Estou falando dos mamíferos. 4. Próximo. São pecilotérmicos, com circulação fechada, simples e completa, rins mesonéfricos, respiração branquial com algumas espécies
dipnoicas. Estou falando dos osteíctes, que são peixes ósseos. 5. Próximo. Pele seca sem glândulas mucosas, revestidas por escamas de origem epidérmica ou por placas ósseas de origem dérmica, psilotérmicos e pulmonados. Estou falando dos répteis. Número 2. Ficamos com 3, 1, 4, 5, 2. Resposta correta é a letra D. Galera, eu espero que você tenha gostado dessa revisão, muito importante. Basicamente eu pincelei aí sobre os grupos dos cordados. Se você quiser mais revisão para a CAF, vamos atingir 200 likes nesse vídeo. É muito importante para mim, porque assim eu me motivo e acabo fomentando a educação para vocês, e vocês acabam se preparando melhor para a prova. Tudo bem? Beijo, galera. Tchau.